Mateus 24, de 32 até 44. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos seguir na Tua presença, queremos pedir que Tu possas seguir falando conosco, e nós sabemos, Senhor, que dependemos de Ti. Dependemos que Tu fales, que Tu dos céus unja a Tua palavra e fale aos nossos corações. É Tu que capacitas, tanto para falar como para receber, Senhor. Então capacita-nos, alarga o nosso coração para que recebamos tudo o que Tu tens para nós. Nós confiamos em Ti mais essa oportunidade, Senhor. E o fazemos no nome, Pai, do Teu Filho Jesus. Amém. Então, estamos falando da igreja e o reino de Deus no tempo do fim. Nesse contexto de fim dos tempos e de entendimento de qual é o papel da igreja de Deus e dos membros do corpo nesse tempo do fim em relação ao reino. O reino está vindo, o reino está chegando. Qual deve ser a nossa atitude nessa época tão especial que o Senhor nos colocou? Vamos considerar agora sobre a vinda do reino e a atitude da igreja, né? Então, tendo em vista o nosso conhecimento da vinda do reino, nós devemos considerar algumas coisas específicas, né? Já falamos das profecias bíblicas, da taxa de cumprimento das profecias, e já mencionamos, acho que foi no primeiro dia, que desses 20 temas proféticos que faltam ainda ser cumpridos nas Escrituras, existe um deles que em nada depende dos outros para se cumprir, né? O que eu quero dizer? Por exemplo, o templo. O templo é um desses temas. O templo de Jerusalém será reconstruído. Isso a Escritura nos dá. O próprio Senhor Jesus ele fala, né? Quando virdes o abominável da desolação do lugar onde não deve estar, né? Templo. Daniel fala dessa reconstrução. Para que o templo seja construído, é necessário que venha o anticristo. Porque Daniel nos diz que ele fará um acordo, né, com o povo de Israel. Então vocês veem ali, essas coisas, elas estão ligadas umas às outras, né? Nós sabemos que virá uma religião mundial, né? Essa revolução mundial, religião mundial, desculpe, é aquela religião que Apocalipse 17 menciona, né? A grande meretriz, né? Vou ver se não estou dando referência errada para os irmãos. Isso não pode acontecer. Esse é capítulo 17.
É 17, capítulo 17 de Apocalipse, que fala da grande meretriz, né? Então aquilo é a religião mundial, é uma religião mundial que será estabelecida, uma junção de todas as religiões, e obviamente que essa religião mundial, uma vez estabelecida, vai ser um instrumento de perseguição das outras, né? Então, quando João vê essa meretriz, ele vê ela com uma taça, né? E o sangue dos santos estava ali. Então nós sabemos que haverá a perseguição, isso durante a tribulação, né? A própria tribulação é um desses eventos, né? A grande tribulação. Mas um evento que não está ligado a nenhum desses outros, e portanto, muitos autores entendem que é o próximo desses 20 temas, é o arrebatamento dos santos, né? Então, irmãos, muitas coisas já estão acontecendo. Nós imaginávamos que talvez a formação desses 3 impérios pudesse acontecer depois. O Império do Norte, né, e os reis que vêm do Oriente, isso também são temas proféticos, né? Mas nós já estamos vendo que esses temas estão se conformando, né? O que isso quer nos dizer? Que a profecia está se cumprindo, o tempo está se aproximando, né? E nós somos então instados a não ficar olhando. O que o noticiário da TV vai dizer hoje, né? Não, mais do que isso, podemos fazer isso, mas mais do que isso nós devemos nos preparar, porque o rei está voltando e ele está trazendo o seu reino. O arrebatamento dos santos é um evento muito importante. E esse, para nós, irmãos, é o maior evento que pode acontecer. O irmão Stephen Kong, que serviu a Deus por muitos anos, ele tinha um desejo no coração. Ele morreu há 2 anos atrás, com 107 anos, lá nos Estados Unidos. Ele foi um irmão que trabalhou junto com o irmão Watchmani na China. Ele foi co-obreiro do irmão Watchmani. E quando a Revolução Comunista na China começou a tomar conta de todo o país, e o irmão Ni percebeu que aquilo iria se tornar o governo da China nos próximos anos, ele resolveu ficar, mas escolheu enviar alguns dos seus servos para fora do país, para que aquilo que Deus havia alcançado lá não fosse perdido, né? Então, nisso aí, alguns irmãos saíram. O irmão Stephen foi um desses que foi para a Índia, né? E depois da Índia foi para a Inglaterra, e da Inglaterra para os Estados Unidos. Ele serviu a Deus por muitos anos. Foi um fiel servo de Deus e morreu com 107 anos. A sua idade avançada o fez uma vez dizer que ele achava que o Senhor estava aguardando ele para o arrebatamento. E que ele tinha expectativa de que ele visse o Senhor, não passando pela morte física, mas sendo arrebatado e transformado. Esse era o desejo do coração dele, né? Ele viveu muitos anos, como quase que o Senhor cumpridou assim. A gente que sabia desse desejo dele, a gente ficava pensando, será que o irmão Cristian vai falecer? O irmão Stephen vai falecer? Será que o Senhor vai levar ele antes? E finalmente o Senhor levou ele, né? O Senhor levou ele antes de nós. Mas a expectativa dele era essa, né? Ele tinha uma grande expectativa por esse dia, né? O texto que nós lemos da parábola da figueira de Mateus 24, ele fala do fato do arrebatamento, né? 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E o Senhor então exorta a vigiar, né? Aqui, quando fala desses que estão trabalhando no campo, que estão no moinho, os que estão dormindo, muitos autores dizem que estes aqui são servos. Ao longo do sermão profético do Senhor Jesus, de Mateus 24 e 25, várias vezes aparece a menção a servos, né? Então, estes servos aqui, quando se trata do arrebatamento, o que esses autores entendem é que um será tomado e deixado o outro. Isso não se refere ao crente e ao incrédulo. Isso aqui se refere a 2 crentes. 2 servos que estão trabalhando juntos, no mesmo lugar. Estão no campo, estão no moinho,
estão descansando, né? Então, aqui nós vemos um detalhe importante ao considerar esse texto, né? Então, em seguida, quando ele fala a parábola do bom servo e do mau servo, a partir do versículo 45 de Mateus 24, ele também fala do servo fiel e prudente e do outro servo, que é o servo mau, né? Então, ao longo desse sermão, o Senhor está nos falando das atitudes que os seus servos devem ter. E ele nos diz: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, né? O ladrão é sempre assim, né? Ele vem a hora que nós não estamos esperando. O ladrão nunca vem quando a gente está em casa, né? Quando vem o ladrão, a gente chega em casa e descobre que ele veio, né? Por que o Senhor diz isso? Por que o Senhor fala? E tem outros lugares nas Escrituras que ele fala. O Senhor, lá no Apocalipse, né? João trazendo a profecia, capítulo 17, o Senhor fala: eis que venho como ladrão. O Senhor adverte a igreja de Sardes, né? Virei a ti como ladrão, e não saberás a hora, né, que eu virei a ti. Então, nós vemos aqui que o Senhor assemelha a sua vinda, a vinda como ladrão. Lendo um pouco antes, no versículo 29 desse capítulo 24, nós vemos que em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui nós vemos que o Senhor vem de forma gloriosa, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, com clangor de trombeta, né, de forma pública. Ele virá, né, dessa forma, todo olho verá, né. Isso é a maneira como veio o ladrão? Imagina se o ladrão ele chegasse, né, na frente da nossa casa, tocasse trombeta, né, e luzes e fogos, e aí ele vai lá abrir a nossa porta, né? Quer dizer, é claro, irmãos, que há dois momentos diferentes da vinda do Senhor. Um momento ele vem como ladrão, escondido. Outro momento ele vem publicamente, né? Então, é preciso discernir essas duas diferentes vindas do Senhor, né? Essa doutrina, ela é tão importante. A doutrina, quando eu digo doutrina, eu quero dizer o ensino do Senhor, né? É tão importante para a igreja, porque o fato do arrebatamento, ele vai demonstrar o quanto a igreja está desejosa da vinda do Senhor. O fato do arrebatamento, ele examina o nosso coração, né? Porque se nós temos algum temor do arrebatamento, se nós temos alguma coisa assim, né? Mas se o Senhor vier agora, e aí? Se nós temos alguma coisa, se tem algo que nós, né, desejamos fazer, realizar, concretizar, alguma coisa antes do arrebatamento, meus irmãos, isso indica o nosso coração. Isso indica se nós estamos ocupados realmente com Ele, em primeiro lugar, ou não. Isso indica a nossa prontidão, se nós estamos realmente prontos, né, para a vinda do Senhor. Então a doutrina do arrebatamento, ela é muito importante porque ela examina os nossos corações, né? Qual é a nossa expectativa pela vinda do Senhor? Nós queremos que Ele venha? E se nós queremos, nós estamos pedindo: Senhor, vem. Maranata, vem, Senhor Jesus.
Nós queremos apressar a sua vinda. Então, isso é uma coisa que examina o nosso coração, né? E mostra o quanto Ele é a prioridade no nosso coração. O quanto há em nós aquele primeiro amor que o Senhor fala para a igreja de Éfeso, lá no capítulo 2 de Apocalipse, né? Será que nós o amamos mesmo em primeiro lugar? O exame de coração que nós devemos fazer não é para nós nos sentirmos mal, é para nós buscarmos a Ele e sermos honestos com o Senhor e dizermos: Senhor, eu realmente não amo a Tua vinda, eu estou cheio de temores, ansiedades, eu gostaria, lá no meu interior eu reconheço, Senhor, que eu gostaria que Tu demorasse um pouquinho mais, né? Mas, Senhor, eu quero amar a Tua vinda, eu quero amar a Tua pessoa e amar a Tua vinda. Vocês lembram, irmãos, que a Bíblia fala muito de amar ao Senhor, né? Quando Paulo encerra a sua carreira terrena, lá em 2 Timóteo, ele diz algo muito bonito, né? Ele sabe que o dia da sua partida é chegado. Lá em 2 Timóteo, o último escrito de Paulo, né? 2 Timóteo 4, versículos de 6 a 8. Paulo está na prisão em Roma, é a sua segunda prisão. Ele foi perseguido, os cristãos foram perseguidos após o incêndio de Roma no ano 64. E Pedro também foi aprisionado nessa grande perseguição aos cristãos. O imperador Nero, para se livrar da acusação de que ele realmente havia incendiado a cidade, ele então manda que os cristãos sejam caçados por todo o império por serem culpados do incêndio de Roma. Paulo é aprisionado, é levado para o cárcere e ele então escreve essas coisas a Timóteo aqui no versículo 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que guerreiro foi Paulo? Lá no livro de Atos, quando ele visita, capítulo 20, os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz que o coração dele era apenas completar a carreira que o Senhor lhe havia dado. Agora aqui, em 2 Timóteo, haviam passado vários anos, e Paulo diz: completei a carreira. Que maravilha, né, irmãos, quando um servo de Deus, um irmão, chega diante da morte, ele pode dizer assim: Senhor, eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a fé até o fim, eu não comprometi a minha fé. Olha o versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Meus irmãos, nós somos chamados ao Senhor, a amar o Senhor, mas somos chamados a amar a sua vida. Se nós amamos a Ele, se Ele é o mais precioso para nós, nós só podemos amar a sua vida. Nós só podemos estar na expectativa da sua vida. Esse dia da vinda do Senhor, para os cristãos, deve ser a grande expectativa. A coisa mais preciosa, o momento mais entesourado. Esse vai ser o coroamento da nossa vida. Meus irmãos, todos os nossos sofrimentos vão terminar. Toda a nossa devoção e consagração ao Senhor será recompensada. Todas as lágrimas serão enxugadas. E nós estaremos para sempre com Ele. Que momento precioso, o dia da sua vinda. Então, essa doutrina do arrebatamento, ela não é uma coisa técnica.
Não é uma coisa escolástica, eu creio nisso, eu creio aquilo. A questão não é essa. Se nós ficamos discutindo essas coisas, nós podemos estar numa sala discutindo isso, e o Senhor vem e vai embora com os seus, e nós continuamos na sala discutindo isso. Então, o que importa é que nós amamos a sua vida, com tribulação, sem tribulação, antes da tribulação, no meio da tribulação. Irmãos, não importa. Nós amamos a sua vida, nós queremos a sua vida. E pela graça de Deus nós estaremos para sempre com Ele. O que eu vou falar para os irmãos é uma interpretação. Eu gosto de insistir com isso, irmãos, porque tem pessoas que pensam diferente. Existem algumas visões, algumas escolas, né? São 3 principais escolas que existem sobre a tribulação, né? Sobre o arrebatamento dos santos em relação à tribulação, né? Na verdade são 4 escolas, mas eu não quero complicar aqui a cabeça dos irmãos, né? A primeira escola é aquela escola de estudiosos da palavra que creem que toda a igreja, todos os santos serão levados daqui, arrebatados deste mundo antes que comece a tribulação, né? Então esses irmãos, existem muitos irmãos, principalmente os irmãos pentecostais, todos eles creem nisso, né? Que todos seremos arrebatados antes da tribulação, né? Eles têm muitos versículos bíblicos que eles usam para subsidiar esse entendimento. Outra escola de irmãos, estudiosos da palavra também, irmãos zelosos, isso não é de agora, irmãos, isso já tem muito tempo, né? Por exemplo, os irmãos da Reforma, os reformadores, né? Lutero, Calvino, eles todos criam que toda a igreja passará pela tribulação. Era um ensino pós-tribulacionista. A igreja terá que passar pela tribulação. E a tradição reformista, que vem até nós hoje, ela pensa da mesma forma sobre o arrebatamento. Claro, isso que eu estou dizendo para os irmãos são tendências gerais. Entre esses grupos tem gente que diverge. Mas, então essas 2 escolas, os irmãos que creem que toda a igreja, todos os crentes serão arrebatados antes da tribulação, e aqueles que creem que todos os crentes serão arrebatados depois, né, ao final da tribulação. Ou seja, a igreja terá que passar por essa tribulação, tá? Existe uma terceira escola, que é uma escola bem menos popular, que acredita que os crentes vão até a metade da tribulação e serão arrebatados todos, né, no meio da tribulação. É uma escola que se chama mesotribulacionista, né? Então, 3 grupos principais. O que tem de comum nesses grupos? Que eles têm convicção que o arrebatamento é um só e se destina a todos os crentes, tá? Esse é o ponto comum deles. Todos irão antes da tribulação, todos irão no meio da tribulação, todos irão até o fim, passarão pela tribulação e aí encontrarão o Senhor nos ares, né? Essas são as 3 escolas mais conhecidas. Existe uma 4ª escola que ela é bem conhecida também, porque tem muitos irmãos que do passado que creem, e do presente também, que creem nessa escola, a 4ª escola que eu vou falar para vocês, né? Que é a escola do arrebatamento parcial. E o arrebatamento parcial é uma convicção desses irmãos de que alguns irmãos irão antes da tribulação. Outros irmãos terão que passar por um pedaço da tribulação e serão arrebatados, né? E esses irmãos, eles têm uma convicção baseada num argumento de que, se nós examinarmos os textos que se referem ao arrebatamento, nós veremos que existem 2 categorias de menções. Versículos que dizem que o arrebatamento acontece com condições,
e versículos que dizem que o arrebatamento é incondicional. E os irmãos dessa escola, né, que é a escola que eu entendo até o momento, que é a que satisfaz melhor o texto da Escritura, esses irmãos então selecionam esses versículos, né, e falam que os irmãos que cumprem as condições irão antes, e aqueles que não cumprem irão depois. Nós já falamos disso um pouco ontem, né? Então eu só gostaria de olhar alguns textos para deixar isso bem subsidiado, né? O primeiro é o que nós já vimos ontem de Lucas 21, não precisamos até gastar muito tempo com Lucas 21, mas é importante citar, né, novamente para relembrar os irmãos, né? A partir do versículo 34 até o 36. Lucas 21, 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, aqui nós vemos que este dia, né, que é o dia da vinda do reino, que começa com o arrebatamento dos santos, esse dia não deve nos apanhar como um laço. Esse dia não é para ser uma armadilha para nós. E é por isso que o Senhor nos adverte, né? Acautelai-vos. Cuidado que o coração não fique muito sobrecarregado. Se o coração fica muito sobrecarregado, o coração vai esquecer disso, né? E nós vamos começar a viver em função de outras coisas. E aí, daqui a pouco, o dia do Senhor vem e nós não nos demos conta. Tá? Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm que suceder. Aqui nós já vimos, né? Sejais considerados dignos. A tradução que os irmãos usam, ela mais ou menos diz isso, né? Ela está de acordo, né? Então, aqui, para escapar da tribulação, está falando de um escape da tribulação. Isso quer dizer arrebatamento, né? Para poder escapar, é preciso ser achado digno, né? Existe uma dignidade. Essa dignidade, ela é fruto dessa vigilância e dessa oração. O vigiar e o orar. Ser achado digno. Isso permite que escapemos. Tá? Não precisa aqui falar de novo no termo grego de escapar, que se refere a escapar fora, né? Não é escapar dentro da tribulação, é escapar fora. Então esse é um texto que nós já tínhamos visto, né? Esse é o dia do arrebatamento, portanto. Outro texto para isso é Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10, que diz, é a carta da igreja de Filadélfia. O Senhor diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui, outra vez, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O Senhor está prometendo que vai nos guardar da hora da provação que vai vir sobre o mundo inteiro. E nós sabemos que essa provação que virá sobre o mundo inteiro é a grande tribulação. Isso aqui não é uma perseguição aos cristãos no Império Romano. Isso não é algo isolado que acontece aqui e acolá. Isso não são os nossos sofrimentos, né, individuais. Isso é uma hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E aí, a simetria com Lucas 35 é evidente. Lucas 21, 35, quando o Senhor fala que há de vir, aquele dia, né, há de vir sobre todos os que vivem sobre a face da terra.
O Senhor promete que vai nos guardar, mas tem condição. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então aqui, outra vez, para ser livrado da tribulação, existe uma condição: guardar a palavra da perseverança do Senhor. Então, irmãos, o Senhor nos avisa, né? Essas duas citações são de palavras do Senhor Jesus, né? E nós vemos aqui então que esse livramento ele é condicional. Agora vamos para 1 Tessalonicenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses, tem 1 Timóteo, que é isso? Capítulo 4, versículos de 15 a 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, vejam o que diz aqui, né? Essa trombeta aqui é a trombeta de Deus, né? Essa trombeta de Deus aqui, ela reúne tanto os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que já morreram em Cristo, né? Pessoas que já morreram em Cristo desde sempre, né? Desde lá o início da era cristã. Então, estes que já estão mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Tá? Então, aqui é a ressurreição geral dos crentes. Tá? Que trombeta é essa? Se nós abrirmos mantenham o Tessalonicenses aberto, mas abram em 1 Coríntios 15, que é uma passagem paralela. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a última trombeta. O que acontecerá quando ela soa? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, ou seja, os vivos crentes naquele momento. Tá? Então aqui nós sabemos que essa trombeta de Tessalonicenses, onde Paulo não diz que é a última, aqui em Coríntios nós sabemos que é a última. Se nós olharmos em Apocalipse, nós vamos ver que tem essas 7 trombetas, né? Se alguém vivo é ressuscitado, é levado a Cristo na 7ª trombeta, o que isso quer dizer? Que passou pela tribulação. As trombetas, elas já começam, ao último selo, quando é aberto, ele abre a primeira trombeta. E a trombeta, elas já são trombetas de juízo, né? As 4 primeiras são as chamadas trombetas ambientais, né? Que o Senhor lança sobre as águas do mar, sobre os rios, sobre a erva verde, e existem todas aquelas maldições no meio ambiente, né? Então, se houve
um arrebatamento aqui, essas pessoas já passaram por tudo isso. Então, vocês estão entendendo, irmãos? Esses aqui que o Paulo está se referindo são crentes que foram arrebatados na 7ª trombeta. Então, eles passaram por parte da tribulação. Por que é parte? Porque se os irmãos olharem o livro de Apocalipse, os irmãos vão ver que estas trombetas, elas são a ira de Satanás, né? Isso é referido também no livro de Apocalipse, né? Isso são permissões que Deus dá para que o inimigo venha sobre a terra com juízos terríveis para assustar os homens. Mas depois que a 7ª trombeta é tocada, então os crentes que ficaram, porque Paulo diz aqui, nós os que ficarmos. Paulo é muito humilde ao se colocar entre aqueles que ficaram, né? Nós os que ficarmos, né? Seremos, ele diz isso 2 vezes para chamar a atenção, seremos arrebatados, né? Os mortos ressuscitam primeiro e esses que ficaram são arrebatados também. Eles passaram pelas 7 trombetas, mas eles não vão passar pelas 7 taças. As 7 taças representam a cólera de Deus. Isso está escrito, né? Eu já falei para os irmãos, nós já citamos o texto de Apocalipse lá, né? Que quando os anjos são chamados, né? Os títulos que tem na minha Bíblia são flagelos, na verdade são taças, né? Ali, 7 anjos derramam aquelas taças, são as taças da cólera de Deus. E o Senhor não chamou seus filhos para ira, né? E por causa disso, nós sabemos que nenhum santo estará nessa parte da tribulação, que é a parte mais terrível, né? Então aqui nós vemos que esse texto de 1 Tessalonicenses 4, ele está falando de um grupo de pessoas que foram arrebatadas na 7ª trombeta, que passaram por todos esses, ou seja, para esses aqui não se aplica aquelas promessas, né? De ser achados dignos de escapar, ou de eu te guardarei da hora da provação, né? Porque esses passaram pela provação, estiveram debaixo da provação, né? E nós lemos aqui que esse arrebatamento não tem condição nenhuma. Se você ler ali, você vai ver, né? Nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor cruzar. Não tem condição nenhuma. Aqui basta crer. Só que estes que passaram por um pedaço de tribulação terão a sua fé estabelecida, né? Mas aqui não há condição. Não é referida a nenhuma condição, né? É como que dizendo para todos os crentes que vivem hoje, nos dias em que nós talvez passemos pelo arrebatamento, que nós podemos escolher, né? Ou nos deixamos amadurecer neste período em que estamos vivendo, ou seremos amadurecidos em parte da grande tribulação, né? E é por isso que nós falamos para os irmãos ontem que a tribulação, ela não é juízo, disciplina, castigo. A tribulação é o amor de Deus, que não deseja que nenhum dos seus filhos se perca. Portanto, se os seus filhos não estão preparados para o reino, no arrebatamento antes da tribulação, eles terão essa oportunidade de, durante a tribulação, terem a sua fé provada, serem fiéis e serão arrebatados, né? Antes das 7 taças, né? Então, esse ensino me parece muito coerente com os textos que nós lemos, né? As taças da ira de Deus, da cólera de Deus, estão lá em Apocalipse 15. Se nós lemos o Apocalipse no versículo 1 e no versículo 7, né, isso é mencionado lá, né? E no capítulo 16, 1 também. E é por isso que nós sabemos que dessa parte os filhos de Deus não deverão participar, né? 7 flagelos, né? 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus, a ira de Deus, né?
Depois no 7, versículo 7 desse capítulo, né? Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, né? Ou ira de Deus. E no 16:1, ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Então, meus irmãos, os irmãos não precisam abrir 1 Tessalonicenses 5:9, né? Se já estavam lá em Tessalonicenses, é fácil, né? 1 Tessalonicenses 5:9 nos diz, Paulo nos diz ali: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos, nós não fomos destinados para a ira. Por causa disso, nenhum crente vai passar por essa fase, né, da tribulação, né? Me parece assim, nesse sentido, me parece muito difícil crer que os crentes vão atravessar a tribulação até o seu final, né? Eu respeito os irmãos que pensam assim, mas assim, seria muito difícil ver Deus permitir os seus filhos, que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, ainda que depois não tenham vivido uma vida de consagração, mas é muito difícil crer que esses filhos de Deus vão estar debaixo da cólera do próprio Deus. A cólera de Deus é juízo, né? Ela realmente representa a mão de Deus julgando este mundo iníquo, né? E é por isso que nós cremos que realmente os irmãos não vão, nenhum irmão vai passar por esse momento, né? Então, irmãos, fica muito claro a advertência para nós de termos o arrebatamento como algo precioso no nosso coração. Precioso não como doutrina, mas precioso em relação à pessoa do Senhor, né? Os nossos afetos devem estar nele, tá? A nossa gratidão, a nossa adoração, a ligação do nosso coração deve estar nele. E esse é o meio de nós estarmos não só preparados para a sua vinda, mas apressar a sua vinda, né? E dessa forma, nós poderemos ser livrados desse momento tão terrível que há de vir sobre o mundo inteiro, né? É por isso que o arrebatamento é importante. Em Apocalipse 12, versículos de 1 a 6, eu gostaria de olhar uma outra porção. Aqui tem uma ilustração muito interessante. Versículos de 1 a 6, Apocalipse 12, de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Essa é uma profecia muito polêmica. Muita coisa se tem dito sobre a interpretação dessa profecia. O que eu apresento para os irmãos é a interpretação de alguns irmãos que me parece assim a mais adequada, né? Irmão Stephen Coleman, irmão Christian Shane. E aqui o nosso irmão Christian, ele diz uma coisa muito interessante sobre a interpretação da profecia. O irmão Christian diz o seguinte, que sempre que nós quisermos interpretar uma profecia, nós temos que começar pelos aspectos que são mais claros. Nós não podemos interpretar uma profecia pegando um aspecto
obscuro e dando um significado para aquele aspecto obscuro e daí tirando a interpretação da profecia. E isso sempre vai nos levar ao erro, né? Então, aqui, essa mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Muita coisa pode ser dita dessa mulher, né? Muita coisa pode ser dita dessa mulher. Mas vamos deixar essa mulher de lado para tentar entender um pouco adiante. Nós sabemos quem é o dragão, né? Nós sabemos quem é o dragão. Ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, 7. Apocalipse 13, 1 e Daniel 7, 7 falam desse dragão. A besta com 7 cabeças 10 e 10 chifres. Tá? Então, aqui em Apocalipse, nós só estamos vendo algo que já nos foi apresentado nas Escrituras. Nós já sabemos quem é, né? Nós sabemos quem é esse dragão, né? O dragão é Satanás, né? E essa besta com 7 cabeças e 10 chifres é o anticristo. Ou seja, aqui nós vemos Satanás na sua personificação. Ele arrasta uma terça parte das estrelas do céu. Os anjos, 1/3 dos anjos caiu junto com Satanás quando ele se rebelou contra Deus. Antes da criação do mundo, quando houve aquela desordem lá no céu, né? Isaías e Ezequiel que nos ensinam sobre isso, né? Nós não vamos ver isso aqui. Mas então aqui a figura do dragão está claro quem é, né? E existe um filho que nasceu, né? Este filho nós queremos saber quem é também, né? Porque afinal de contas esse filho, ele é o objeto de toda a atenção de Satanás. É impressionante vermos aqui, irmãos, que ele arregimenta todo o seu exército, ele concentra todo o seu poder maligno, toda a potestade espiritual do mal está reunida aqui para engolir, devorar esse filho varão. Então, quem é esse filho varão? Versículo 5 nos diz uma coisa interessante. Esse varão, ele há de reger as nações com cetro de ferro. Nós sabemos que esse varão que há de reger as nações com cetro de ferro, ele está mencionado lá no Salmo 2, versículos de 6 a 9. Esse salmo é um salmo messiânico, né? É um salmo que fala do fim dos tempos. Salmo 2. Esse salmo aqui, se os irmãos quiserem estudar, ele vale a pena, porque ele fala muito dos nossos dias, né? Os reis da terra se levantando, os príncipes conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas o versículo 6: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Com vara de ferro as regerás. Então aqui, em Apocalipse 12, nós vemos o filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aí nós então podemos chegar à seguinte conclusão: muito bem, esse aqui é o Senhor Jesus, né? Tu és meu filho, hoje te gerei, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança, né? Deus Pai dizendo para o seu filho, né? E tu as regerás com cetro de ferro. É o Senhor. Bom, se é o Senhor, essa mulher deve ser Israel, porque o Senhor veio, né, do povo de Israel, né? E essa seria a interpretação. No entanto, se nós olharmos o próprio livro de Apocalipse, essa pessoa que há de reger as nações com cetro de ferro é mencionada em outros 2 lugares. E isso é muito interessante de nós olharmos essas outras menções.
além daqui do capítulo 12. 19, Apocalipse 19, de 11 a 16. Aqui fala da vinda do Senhor, né? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Então aqui nós estamos vendo quem é essa pessoa, está muito claro, né? Quem é o Verbo de Deus? No princípio era o Verbo, né? E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, esse texto aqui também nos diz claramente que se trata do Senhor Jesus. Então nós estamos vendo aqui, entendemos quem é o dragão, entendemos quem é o filho varão, é o Senhor Jesus. Mas só um momento, tem uma última menção em Apocalipse 2, capítulo 2, versículos 26 e 27. Não sejamos apressados, olhemos todas as menções. A carta à igreja de Tiatira. Aqui o Senhor está mandando uma mensagem para uma igreja real, uma assembleia real lá na Ásia Menor. E ele diz o seguinte, versículo 26. Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Versículo 27. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Portanto, irmãos, nós temos duas possibilidades para interpretar Apocalipse 12. Ou é o Senhor Jesus, ou é o vencedor. Os vencedores da igreja. Como nós lemos aqui, e nós vemos que essa mulher, ela gerou um filho, e esse filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Isso aqui não pode ser o Senhor Jesus na sua vida. O nosso Senhor Jesus, sim, ele foi, nós sabemos ali, que o rei Herodes quis matá-lo, né? E por advertência divina, né, José teve um sonho e ele foi para o Egito. Mas nosso Senhor voltou para o Egito. Nosso Senhor viveu 30 anos nessa terra. Ensinou, fez milagres, ao fim foi até a cruz. Morreu e da morte ressuscitou. E aí sim foi exaltado à destra de Deus. Então, este filho que foi arrebatado para Deus até o seu trono, não é o Senhor Jesus. A referência aqui é a Apocalipse 2. E se nós lermos essa profecia aqui de Apocalipse 12, nós vamos ficar sabendo de um filho, varão, que foi arrebatado por Deus até o seu trono. Para onde aqueles que ficaram em 1 Tessalonicenses 4 foram arrebatados? Que lugar? Vocês lembram? Lembram do texto que diz lá? Fosse na conferência da obra que você me perguntaria, alguém memorizou 1 Tessalonicenses? Ali diz que serão arrebatados até as nuvens para o encontro com o Senhor. Mas aqui diz que esse filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmãos, e lá em Lucas 21, nós já lemos tantas vezes. Qual é a promessa do Senhor?
para que possais escapar de todas estas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Isso aqui é o trono de Deus. Então aqui nós vemos o arrebatamento até o trono. O Senhor virá depois com a nuvem para cumprir o aviso que Ele já deu aos seus discípulos, né? Que assim como Ele foi até a nuvem e sumiu, agora Ele vem até a nuvem. Mas essa vinda até a nuvem já é com os santos que foram arrebatados, primeiramente. E aí, nesse momento que Ele está na nuvem, é necessário que se complete o número dos santos. Então, todos aqueles que venceram na tribulação também são arrebatados. E aí, o Senhor tem o seu exército pronto. Irmãos, quando nós lemos aqui em Apocalipse 19, quem é que vem com o Senhor montado em cavalos brancos? Versículo 14 de Apocalipse 19. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Nós recebemos uma veste de justiça do Senhor quando somos justificados. Essas são vestiduras brancas que nos são dadas. E essas vestiduras são colocadas sobre nós. Essa é a justiça de Deus que nos é outorgada na justificação. No entanto, quando se trata da santificação, é uma veste de linho. É um linho finíssimo. O linho ele é tecido. Hoje em dia se faz de máquina, mas na época era mão. Nó por nó. O que isso representa, irmãos? Isso representa a nossa santificação, feita dia a dia, momento após momento. O caminhar, tomando a cruz, negando a si mesmo, seguindo ao Senhor. E ali no Apocalipse 19, um pouquinho antes, leia ali no versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Essa é a igreja que vai ser apresentada ao Senhor. Linho finíssimo. Então aqui, essa igreja vai ser reunida nas nuvens, com aqueles que foram antes até o trono, e descem com o Senhor. E então, ao final das trombetas, os outros que ficaram na tribulação e foram formados vencedores da tribulação sobem para a nuvem. E agora o Senhor tem o seu exército completo. E dali ele desce para vencer a última das guerras, a batalha do Armagedon. Então, esse é um quadro muito bonito. Mas, irmãos, quando nós olhamos aqui o livro de Apocalipse no capítulo 12, nós vemos uma realidade. Se de fato aqui são os vencedores da igreja que estão sendo formados, então nós sabemos que essa mulher é a própria igreja. Essa mulher ela é vestida do sol, ela é vestida da justiça de Cristo. Nós sabemos que o Senhor é o nosso sol da justiça, né? Nós somos vestidos, a igreja é vestida da justiça de Cristo, né? Nós sabemos que o fundamento dos apóstolos está com a igreja, por isso essa coroa com 12 estrelas. A lua é a ilustração, a lua é um astro que não tem luz própria. O homem foi até a lua, grande feito. Quando o homem chegou lá na lua, a lua é um deserto. A lua não tem nada, a lua não tem vida. Só tem poeira, rochas. Mas a lua, quando ela aparece no céu de noite, ela aparece brilhante. Por quê? Porque o sol bate na lua. A luz do sol é refletida e aquele astro então ilumina a noite, resplandecendo. É uma figura da igreja. A igreja não tem luz própria.
Quando a igreja pensa que ela tem luz própria, ela já caiu. Quando a igreja se julga com alguma coisa, ela já foi, já se desviou. A igreja sempre está debaixo de Cristo. E ela recebe a luz de Cristo. E essa luz é manifestada. E ela é vista. Então, dentro dessa igreja, nós sabemos, irmãos, que infelizmente a igreja fracassou. A igreja em geral, ela fracassou. Mas dentro da igreja, ao longo dos séculos, Deus tem levantado muitos irmãos e irmãs. Isso não é um indivíduo. É uma coletividade. Eles são os vencedores. Eles estão no meio da massa dos cristãos. Eles são os vencedores. Eles vencem. Embora tudo esteja caindo ao redor deles. Embora a degradação espiritual seja grande. Embora as trevas sejam enormes. Eles vencem. Por que eles vencem? Porque o Senhor venceu. Eles vencem por causa da vitória do Senhor. Esses vencedores, eles são citados em todas as 7 igrejas. Se os irmãos lerem ali os capítulos 2 e 3, os irmãos vão ver que ali estão 7 igrejas mencionadas. Essas 7 igrejas são assembleias literais. Elas estavam lá na Ásia. As condições que a gente vê ali eram as condições daquela época. Mas nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro de profecia. Então muitos irmãos têm entendido que essas 7 igrejas também são 7 estágios da história da igreja. E é maravilhosa a coincidência com a história da igreja. Nós não podemos entrar nisso, senão a gente vai até depois da meia-noite e aí não volta amanhã de manhã. Né? São 7 estágios da história da igreja. A igreja de Éfeso é a igreja primitiva. Né? E a igreja primitiva no final do primeiro século, ela havia perdido o primeiro amor. Ela estava operosa em boas obras, fiel na doutrina. Vinham os apóstolos, aqueles que se diziam apóstolos, vinham lá para visitá-la e a igreja de Éfeso discernia que eram mentirosos. Vocês vejam, uma igreja que funcionava de acordo com a verdade. No entanto, todo esse zelo, todo esse esforço, eliminou o amor. E o Senhor manda que ela se arrependa. O Senhor gosta da ortodoxia, o Senhor gosta da fidelidade à verdade, mas se não há o amor dele, o primeiro amor, nada vale. Então aquela é a igreja do primeiro século. Depois nós vamos ver nas outras igrejas, Esmirna, a igreja perseguida até o final do Império Romano, né? Pérgamo, a igreja que veio com Constantino, a igreja que o Estado se adonou dela e que ela fez aliança com o mundo, e aí o mundo construía, né? Os governos construíam seus templos, né? E a partir daí começou a perseguição aos cristãos, né? Tiatira, a igreja católica, que a partir do século VII, com o Papa Gregório o Grande, se consolidou como uma estrutura eclesiástica, e essa sim perseguiu, né, com renovado furor aqueles que ousavam discordar, né, das suas práticas. Sardes, a reforma, começou muito bem, mas logo em seguida se degradou. Logo em seguida virou uma igreja doutrinária. Uma igreja que não tinha espiritualidade. Depois de Sardes, vem Filadélfia, a igreja em renovação. E aí nós vemos o movimento metodista com John Wesley, com Charles Wesley. Nós vemos o Conde Zinzendorf, os morávios. Nós vemos os irmãos de Plymouth, os irmãos unidos, com Darby, com Robert Chapman, com George Miller, que deixaram um testemunho tão precioso, a era de ouro da igreja nessa terra. E finalmente, Filadélfia, o tempo que nós vivemos, a igreja cheia de si mesma. Sou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. E o Senhor diz que ela é cega, nu, miserável. O Senhor está fora dessa igreja. Essa igreja pegou a tradição, transformou o legado do século XVIII e XIX e transformou isso em uma prática sem vida.
E o resultado é que eles continuaram fazendo tudo. E o Senhor Jesus estava do lado de fora. Jesus saiu dessa igreja, se ausentou. E eles continuaram. Isso é trágico, não é, irmãos? O Senhor estava ali. Eles estavam com o Senhor. E eles estavam se reunindo, eles estavam ensinando, eles estavam louvando, eles estavam ganhando pessoas. E daquele movimento todo, o Senhor saiu e eles não perceberam. Porque eles já estavam fazendo sem o Senhor. E o Senhor é misericordioso. O Senhor não manda fogo e enxofre na igreja. O Senhor bate na porta. Ele sabe que a igreja toda não vai ouvir. Então ele bate em alguns. Né? Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor quer resgatar aqueles crentes. E o Senhor está fazendo isso hoje, na era de Laodiceia. Mas, irmãos, percebam, as igrejas têm diferentes estados, né, espirituais. Por exemplo, Tiatira. As coisas em Tiatira são horríveis. Jezabel é uma mulher. Ela domina sobre a igreja. Isso nos fala do governo, do Papa, como vicário de Deus na terra. Ali nós vemos que alguém indevidamente tomou o governo da igreja. Ali nós vemos toda a sorte de doutrinas, nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas, ela fala daqueles que mandam na igreja, do governo da igreja estabelecido nas mãos de uma casta sacerdotal. Só eles têm acesso à Bíblia, só eles podem ditar a doutrina. O povo, os leigos, como se diz, só ouvem e obedecem. Nicolaítas. Então, irmãos, nós vemos que nesse meio decadente existem muitos vencedores. Se vocês olharem em Tiatira, é maravilhoso ver ali no versículo 24 do capítulo 2, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não a conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E aí o Senhor faz essa promessa para o vencedor. Aí o Senhor diz, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como fossem objetos de barro. Irmãos, ao longo da história da igreja sempre houve, sempre haverá até o fim os vencedores. Deus preserva para si. No caso da igreja de Filadélfia, nós vemos que praticamente toda a igreja é vencedora. E esse é o propósito original de Deus. Deus não deseja uma igreja cheia de gente que é nascida de novo, mas que não se consagra, que demora para atender o chamamento do Senhor, que não se preocupa com servir os seus irmãos, não se preocupa em crescer para ter como alimentar os seus conservos, não se preocupa em espalhar o evangelho pela terra. Infelizmente, a igreja muitas vezes é assim. Mas mesmo nessas condições, Deus levanta os seus vencedores, para que eles vençam. E preste bem atenção, é o vencedor na igreja. Não é o vencedor que é espiritual por si próprio, e que vive, lê a palavra, e ora, e dá testemunho, tudo por si próprio. Não se preocupa com seus irmãos e irmãs. Não, esse vencedor aqui, ele vive uma vida secreta. A maior parte desses vencedores são anônimos, desconhecidos. Mas eles estão vivendo uma vida vencedora. E eles servem os seus irmãos e irmãs com essa vida vencedora, com o seu encorajamento, com o seu apoio. Então, o contexto de vitória do vencedor é a igreja. Ele não vence fora da igreja. Ele não é alguém que critica a igreja, que diz, a igreja não tem isso, a igreja devia ser assim, devia ser assado. Não. Se a igreja devia ser alguma coisa que não é, ele está de joelhos diante de Deus. Senhor,
Faz que seja real entre os irmãos com quem eu estou. E se possível, ele arranja mais um ou dois para orarem junto com ele. E se for possível colaborar de outras formas, eles vão colaborar de outras formas, para que haja vida no meio da igreja do Senhor. Esse é o vencedor. Meus irmãos, como é que o vencedor vence? Está aqui nesse próprio capítulo 12. Nós ficamos sabendo quem é o vencedor. Capítulo 12, 11. Versículo 11. Eles. Aqui nós vemos que os vencedores são em número plural. Não é uma pessoa, não é um indivíduo, mas são eles. Eles, pois, o venceram. Venceram a quem? O diabo, Satanás. Por causa do sangue do Cordeiro. Esse é o primeiro elemento do vencedor. O vencedor é alguém que crê no valor do sangue. É comum que os crentes acreditem que o sangue, a crença no sangue é para alguém que não se converteu ainda, então ele vai crer no sangue e ele entra no reino de Deus e agora então ele vai viver sua vida, vai santificar. E muitos, quando ouvem falar no sangue da justificação, eles acham isso é para quem é novo convertido. O vencedor, aquele que será julgado vencedor diante do Senhor, ele é alguém que conhece o arrependimento constante. Ele conhece as suas falhas, ele confessa a Deus as suas falhas, e o sangue o limpa de todo pecado. Meus irmãos, nós sempre temos que ter a lembrança de qual foi a última vez que eu me ajoelhei diante do Senhor para pedir perdão. Eu não vou nem falar em pedir perdão para os outros. Isso deve ser um hábito comum para nós. Qual foi a última vez que nós nos ajoelhamos e nós dissemos: Senhor, perdoa, eu abri a minha boca demais. Senhor, perdoa, eu me omiti naquela situação, não deveria ter me omitido. Senhor, Tu falou que eu deveria fazer isso e eu não fiz. Meus irmãos, isso deve ser uma prática comum. Para sermos vencedores, nós não estamos vestidos de uma camiseta de super-herói. Então, o vencedor na igreja não é um super cristão. Ele é alguém que confia no sangue, que sabe o valor do sangue, que sabe que ele pode ser usado diante de Deus por causa do sangue, que pode se achegar em oração a Deus por causa do precioso sangue que foi derramado por todos nós. Isso nos dá ousadia na presença de Deus. Então, o vencedor vence por causa do sangue do Cordeiro. E também, ele vence por causa da palavra do testemunho que deram. O vencedor, ele tem um testemunho a dar. Aqui não diz que o vencedor tem uma série de pregações a dar, como se o vencedor tivesse que ser um grande pregador, um grande expositor. Não, aqui diz que o vencedor, ele tem uma palavra de testemunho. Ele tem algo vivo dentro em si. Esse algo vivo é a sua relação com o Senhor, é a sua história com o Senhor. E quando essa história sai da vida dele, sai com vida. E essa história com vida com o Senhor o faz vencedor. Testemunho, palavra de testemunho. Terceiro ponto do vencedor: e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A vida aqui é a vida da alma. O que é a vida da alma? Nossos desejos, nossas preferências, nossas vontades, nossos planos. O vencedor, ele jamais temeu colocar todas essas coisas debaixo da cruz, porque ele não ama a própria vida, mesmo diante da morte. E se isso tiver que ser literal, essa vida vencedora que está nele vai levá-lo até ao martírio.
Mas nós muitas vezes pensamos no martírio, meus irmãos. Talvez alguns de nós venhamos a passar por isso. Mas a ênfase aqui não é essa. Porque é fácil pensar no martírio. Se um dia eu tiver que ir para uma arena de leões. Mas dia a dia, nós somos chamados a não amar a nossa própria vida. E só assim nós podemos andar vencedores diante do Senhor. Sangue do Cordeiro, palavra do testemunho, não amar a própria vida até a morte. O vencedor é essa pessoa. O Senhor nos chamou para isso, irmãos. Lá em Romanos 12 tem uma palavra muito interessante. Nós já estamos pertinho do fim, irmãos, não precisam ficar desesperados. Já estamos acabando porque amanhã tem reunião. Então, Romanos 12. Desculpe, Romanos 8. Romanos 8, finalzinho da primeira sessão de Romanos. Romanos 8. Aqui tem uma longa sessão a partir do versículo 31, que nos falam das provas e a certeza do amor de Deus. Paulo começa dizendo: que diremos à vista dessas coisas? Todo o resto da epístola: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele fala, de que Deus não poupou seu próprio Filho. Será que não vai nos dar com Ele? Ele já nos deu o Filho, não vai nos dar todas as coisas? E aí, versículo 36, diz assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Muitas vezes, o caminho do Senhor nos leva por esse tipo de coisa. Nós somos como ovelhas, indo para o matadouro. Nós somos sacrifício vivo, para o Senhor. Lá em Romanos fala, nós não somos que nem a antiga aliança. A gente apresentava na antiga aliança sacrifício para morrer, um bicho morto. Mas agora, na nova aliança, o sacrifício é vivo. Nós mesmos os oferecemos como sacrifício, não morto no altar, mas vivo para Deus. Então, por isso, nós muitas vezes nos sentimos como ovelhas que estão se encaminhando para o matadouro. Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. O original aqui, no grego, é hipervencedor. Paulo inventou essa palavra. Essa palavra não existe no grego. Paulo colocou o radical hiper, que traduzido em português é super, super vencedor. Em todas essas coisas somos super vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa vitória é por meio dele, por causa da vida que ele nos deu. Essa vida está em nós e essa é uma vida vencedora. Portanto, irmãos, não é obra nossa, não é esforço nosso, mas é simplesmente uma cooperação de todo o coração com essa vida que está em nós, porque essa vida é uma vida hiper vencedora. Por fim, cabe lembrar que lá em Apocalipse 12, nós vemos um dragão diante dessa mulher. Por toda a história da igreja tem havido vencedores, mas a última geração da igreja também vai ter vencedores, e esses vencedores, diferentemente dos outros, serão arrebatados vivos para o trono de Deus. O inimigo junta todos os seus demônios num esforço maligno, tremendo, para devorar estes cristãos, para impedir que eles nasçam, para impedir que eles amadureçam, porque quando essa última geração de vencedores for formada, o que vai acontecer? O Senhor arrebata, eles vão embora. E o que vai acontecer depois disso? Se você ler o resto do capítulo, Satanás será lançado sobre essa terra, será expulso do céu, e nos céus começa as bodas do Cordeiro. Meus irmãos, esse é um momento glorioso. Então, quando você estiver debaixo de opressão, debaixo de sofrimento, debaixo de oposição, saiba
Isso não é por acaso. Se você está comprometido com a igreja, se você é um membro do corpo de Cristo, que crê na vinda do reino, se você é um que está tomando aquelas chaves que Deus lhe deu para ligar e para desligar, pode estar certo, o inimigo vai tentar te destruir. O inimigo não está preocupado com todo o movimento cristão que possa estar acontecendo por aí, com tanta agitação, tantos programas, tantas coisas. Mas ele está ocupado em engolir, devorar aqueles que quiserem usar as chaves do reino na igreja, junto com seus irmãos. Por isso a oposição, por isso os dias que nós vivemos. Mas nós não devemos temer, irmãos. Nós não devemos temer. Por quê? Esse que quer nos atacar e engolir é um derrotado. O Senhor Jesus já o expôs, como diz Colossenses, publicamente ao desprezo, triunfando dele na cruz. O Senhor o despojou. Hoje ele é um mentiroso e ele usa a mentira para nos oprimir, para nos enganar, para nos atormentar. Então, irmãos, nós no Senhor somos mais que vencedores, somos super vencedores por meio dele. E a nossa vitória não é só para nós mesmos. A verdadeira vitória é a vitória da igreja, na igreja, junto com nossos irmãos e irmãs. Então, essa é a ligação entre a igreja e o reino, entre o papel da igreja nesses dias do fim e a vinda do reino de Deus. Então, toda essa palavra profética, ela tem um contexto e ela visa nos colocar dentro dessa realidade, a realidade celestial, de que hoje existe uma grande batalha espiritual. Essa batalha espiritual está em torno da formação dos vencedores da igreja, ou de uma igreja de vencedores. Se nós formos, o Senhor nos encher dessa fé, nós podemos crer que, quem sabe, podemos ser Filadélfia nesses dias do fim. E juntarmos com todos os outros fragmentos de Filadélfia que estão espalhados por aí. E quem sabe então o Senhor nos junta numa expressão desse testemunho do reino de Deus aqui na terra. Quando esse testemunho estiver pronto, então o Senhor levará os seus vencedores. E o inimigo será lançado sobre essa terra. E por isso o tempo que vai começar se chama grande tribulação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encoraje. Né? Amanhã ainda temos mais um pedacinho, mas vamos orar, que o Senhor possa completar tudo que Ele tem para nos falar. Senhor amado, nós te agradecemos pela Tua maravilhosa palavra, Senhor. Senhor, nós sabemos que são tantas coisas, tantos aspectos, tantos versículos, mas, Senhor, nós ficamos como que pasmos, perplexos, vendo o Teu programa eterno, maravilhoso, e no Teu grandioso amor Tu nos chamaste para Ti, para sermos participantes destas coisas, Senhor. Tu nos resgataste, Tu estás nos restaurando, estás formando o Teu Filho em nós, ó Pai. Senhor, como nós te somos gratos. Agora, Senhor, encoraja-nos para essa última parte da corrida. Nós sabemos que falta muito pouco. Senhor, queremos apressar a Tua vinda. Queremos ser reconhecidos como aquela noiva que ataviou as suas vestes e que está pronta para Ti. Por isso nós clamamos: vem, Senhor Jesus, vem tomar o que é Teu. Oh, nós rogamos, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Aleluia.